Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versos 33 ao 36. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amado Deus, precioso Pai, é perante o Senhor que nos encontramos. O Senhor que nos conhece muito bem. Nos ajuda, Senhor Deus, para que esse culto seja para Ti. Que o Senhor seja exaltado e engrandecido em nosso meio. Que possamos, com amor, Senhor Deus, cantar hinos que venham exaltar o Teu nome. Como servos submissos, estar dispostos a ouvir a Tua palavra. E não sermos um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Para que possamos ser melhores crentes. Pedimos, ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, pois reconhecemos nossas fragilidades, fraquezas e necessitamos do Senhor. Repreende qualquer artimanha do inimigo que venha, Senhor Deus, tentar desfocalizar, Senhor Deus, a nossa atenção nesse momento. Nos faz estar aqui, ó Deus, não somente fisicamente, mas de forma, Senhor Deus, que possamos ter prazer de estarmos aqui, com reverência no nosso coração, pois o Senhor merece o melhor. Tudo seja feito unicamente para Ti. Continua usando o Teu servo, pastor Marcos, para falar aos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz. Necessitamos. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que estamos precisando ouvir. Fala, Senhor Deus, por meio da Tua palavra e com auxílio do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós vamos cantar o primeiro hino. Quero convidar o pastor Rubens, do cantor cristão número 1. Bom dia, irmãos. Esperamos que todos nós estejamos bem alimentados espiritualmente diante de tudo que temos recebido da parte do Senhor. Hino de número 1, antífona. Supremo, bem feito.
Nesse momento nós vamos cantar outro hino, acho que é o 296 do cantor cristão. Convido o pastor Rubens mais uma vez para nos ajudar com esse hino. Vamos ficar de pé os que podemos, então esse hino ao nosso Deus. Vamos cantar um pouquinho acelerado. Bem, estamos falando sobre idolatria do coração e esse hino fala sobre guardarmos o que é de mais precioso no nosso coração. Provérbios diz, né, que de tudo que temos guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Louvemos a Deus.
nesse momento, queremos convidar mais uma vez o pastor Marcos, que Deus use seu servo grandemente para continuar falando ao nosso coração. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês com a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor e vamos ler a Escritura. Louvamos-te, Deus, nesse dia. Pai, Filho e Espírito Santo, único Deus. Deus eterno, cheio de graça, que revelou-se a nós na pessoa humana do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo teu plano eterno de formar um povo especial para si. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por ter vindo a esse mundo realizar esse plano. E te louvamos, Espírito Santo, por aplicar a obra da redenção no nosso coração. Te agradecemos por estarmos juntos, por esses momentos que o Senhor tem nos dado de comunhão, de meditar na tua palavra. Recebemos tudo isso como sendo bênção do Senhor. E suplicamos, Pai, mais uma vez que o Senhor conduza a nossa consciência cativa à tua palavra, que o Senhor nos dê os afetos necessários, apropriados para acolher a verdade da Escritura e nos revista de poder espiritual para que os conselhos da sua palavra se tornem em vida e caráter. Abençoe esses irmãos que aqui estão, Pai, visite-os cada um e me concede a graça de comunicar a tua palavra com simplicidade e no poder do Espírito Santo. Oro no nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 5. Vamos, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Eu intitulei essa meditação hoje pela manhã de idolatria ao dinheiro, um mal que adoece. Então hoje nós vamos observar o dinheiro como ídolo. Então nós vamos seguir mais ou menos o mesmo roteiro. Primeiro apresentando o problema, o dilema que Salomão coloca todos nós abaixo do sol. E pretendemos terminar olhando para cima do sol, como a Escritura nos apresenta a saída para esse tipo de idolatria. Os irmãos devem saber que o dinheiro é um tema bem sensível nas Escrituras. O dinheiro foi um dos temas que o Senhor Jesus mais se pronunciou. Jesus falou muito sobre o reino de Deus, Jesus falou muito sobre dinheiro, e Jesus falou sobre inferno. Nós poderíamos dizer que são os três temas que mais fizeram parte das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então daí já dá para os irmãos entenderem a importância do tema e como esse tema de fato é sensível na experiência humana e tão importante dentro do reino de Deus. Então nós vamos, irmãos, lendo o texto, e à medida que formos lendo, nós vamos fazendo aqui algumas pausas e tentando observar um pouco mais de perto as colocações de Salomão. Então vou começar com o verso 8 e o verso 9, e os irmãos vão ver nesses dois versos que Salomão declara que essa luta por dinheiro gera uma sociedade injusta. Ele diz assim no verso 8: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. Então note que no versículo 8, Salomão começa com um se, mas onde esse se, que parece numa primeira leitura indicar uma mera possibilidade, deveria ser entendido da seguinte maneira: quando vires. Então ele está falando aqui de uma situação que é certa, que é parte da experiência humana. Gente pisando em gente.
Gente se aproveitando de gente. Gente tomando aquilo que pertence ao outro. Ele fala aqui da exploração em termos de uma cadeia. O que está no degrau de cima procurando explorar quem está no degrau abaixo. Ninguém quer levar prejuízo. E normalmente a conta, como vocês sabem, sempre vai terminar com aquele que está na base dessa pirâmide de poder, conforme o Salomão diz aqui para a gente. Salomão diz, não se espante. Não fique maravilhado quando você perceber isso. E aqui, irmãos, ele não está sendo cínico, ele simplesmente está reconhecendo que debaixo do sol a vida é assim. Debaixo do sol nós vivemos num lugar de injustiça. Esse é o natural. Nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um ambiente em que todas as instituições foram corrompidas pelo pecado. Essa é uma lição tão básica das Sagradas Escrituras, mas às vezes nós cristãos temos uma visão quase que ingênua desse tema. Quando nós achamos que, de repente, se nas estruturas de poder colocarmos pessoas honestas, corretas, naturalmente essas estruturas serão transformadas para melhor. Salomão parece discordar desse tipo de pensamento. É claro que Deus é todo poderoso para fazer esse tipo de coisa. O ponto que eu acho aqui, irmãos, é que é como se ele estivesse dizendo que caso isso ocorra, caso uma pessoa de bem chegue no topo da cadeia de poder e faça o bem, isso não é o natural. Pode acontecer, mas não é o natural. O natural é haver exploração. O poder foi criado por Deus, o poder em si ele é bom. Deus diz claramente na Escritura que Ele concedeu autoridade para algumas pessoas, colocou certas pessoas em posição de poder, influência e destaque, mas o fato, irmãos, é que debaixo do sol, o poder se torna um instrumento para sufocar aqueles que são mais fracos. Essa é a observação de Salomão. E isso nós encontramos em todo lugar. Nós encontramos nas grandes corporações, nós encontramos nas pequenas empresas, nós encontramos isso até mesmo dentro das casas e, infelizmente, até mesmo dentro de algumas igrejas. Esse modo de estar sempre pisando quem está abaixo. Desde o século 17, irmãos, o ser humano, a humanidade, acredita que o homem chegou na era da razão e da luz psicológica. Que o homem não precisaria mais de Deus, não precisaria mais da fé para reger a vida, explicar a realidade e melhorar o mundo. Então, desde essa era, acredita-se apenas que por meio do uso da razão, de uma razão muito bem organizada, o homem seria guiado por meio da expansão da ciência, e isso ia fazer com que a humanidade seguisse num caminho de ordem e progresso. O resultado dessa mentalidade foram 2 guerras mundiais com mais de 60 milhões de mortos, e o comunismo que matou mais de 110 milhões de pessoas, e isso faz parte de uma estimativa bem baixa. É isso que acontece, irmãos, quando se cria estruturas de poder ignorando Deus, debaixo de uma estrutura debaixo do sol. Então esse mundo é um lugar de opressão, Salomão está dizendo. E muitas pessoas que estão às vezes dentro da igreja não conseguem lidar com essa realidade. Algumas pessoas até olham para esse ambiente de opressão e pensam que Deus não está ativo. Onde é que está Deus? Porque Deus permite que isso aconteça? Porque o Senhor deixa aqueles que têm muito poder pisar naqueles que não têm? Eu não sei se vocês já leram esses dias alguns noticiários que falam que os milionários e os bilionários, eles aumentaram a riqueza deles em mais de 40% durante o período da pandemia. É incrível isso, não é? Enquanto pessoas perdendo empregos, as pequenas empresas sufocadas, fechando as portas, mais de 1 milhão de empresas pequenas fecharam só no nosso país. Salomão diz, é um ambiente de opressão, e muita gente não sabe lidar com isso. Onde é que Deus está? Ora, Deus é a parte mais ofendida dessa questão.
Deus é a pessoa mais ferida, Deus é a pessoa mais ofendida, a santidade dele é depreciada diante de um ambiente desse, de corrupção, de mentira, de opressão, de assassinato de crianças. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então ele é o mais ofendido. E ele garantiu que essas pessoas seriam julgadas. Aliás, não há outra maneira de você encarar a vida dentro de um ambiente de opressão, se não for esse. O nosso Deus é um Deus de justiça, a vingança pertence ao Senhor, e é certo que a vingança vai acontecer no momento que Ele estabeleceu. Então Salomão começa assim, aqui irmãos, é quase como se ele estivesse preparando o terreno. Mas ele chega de fato ao tópico do dinheiro, a partir do verso 10. Vamos olhar aqui o verso 10. E vocês vão ver que ele fala basicamente aqui que a idolatria ao dinheiro produz dor. No verso 10 ele diz o seguinte: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. É incrível, irmãos, que quem disse isso foi o homem mais rico do mundo. O homem mais rico do mundo disse: dinheiro não satisfaz, dinheiro não basta. E vocês perceberam que ele usou uma metáfora bem drástica. É alguém que tem uma fome que nunca passa. Você já conseguiu imaginar, você nessa circunstância, você está lá sentado diante de um self-service quilométrico, e você come, e cansa de comer, e a fome não vai embora, e você continua comendo. Deve ser uma coisa terrível, né? Eu acho que algumas pessoas têm isso até como um sonho, mas é terrível isso. Você não ter sensação de saciedade. Saciedade é uma coisa maravilhosa. Você recebeu uma boa refeição e no final você dá aquele descanso, né? Algumas pessoas até se deitaram. Eu já estou derrubando o púlpito aqui, pastor. Ter cuidado, né? Irmãos, Salomão é muito real e enfático aqui, mas é incrível como o nosso coração resiste a esse ensino. Nós somos fascinados com a ideia de ficar rico. Eu acho que a loteria da virada é a maior demonstração disso, né? Não sei como é aqui em Natal, mas lá em Salvador eram filas e filas quilométricas. Dessa vez eu ganho 300 milhões. As pessoas são fascinadas com isso. Diante da menor possibilidade das pessoas terem um lucro e se esforçar pouco, as pessoas já estão jogando de cabeça. Teve uma febre lá em Salvador com o negócio do Bitcoin. Gente vendendo carro, gente vendendo casa e depositando lá nas moedas virtuais. De repente deram um cano e essas pessoas perderam tudo. Isso são casos drásticos, mas talvez em medidas menores nós somos assim também. Você já deve ter experimentado isso, de você estabelecer um certo objetivo, estuda, se esforça, trabalho duro, e logo você alcança. E quando você alcança, você já começa logo a colocar o olho em outra coisa. Alguns são assim com carro. Você compra o carro, vou subir de ano, compra o carro zero, depois tem que mudar o modelo do carro, e essa coisa parece que vira um volume que nunca se acaba. Salomão está dizendo: quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Eu citei para vocês no primeiro dia a frase do Rockefeller, que ele precisa sempre de um pouquinho a mais de dinheiro. Alguns pais, eles acreditam que os seus filhos serão mais felizes se eles derem para os seus filhos tudo aquilo que eles não tiveram. E hoje está cheio de criança por aí que teve tudo que o pai não teve, mas estão à base de remédios. O amor ao dinheiro é uma fome que jamais vai cessar. Salomão disse: é vaidade, é vazio, é inútil, é vapor. No verso 11 ele acrescenta um outro problema da idolatria ao dinheiro. Esse é muito comum. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Aqui, irmãos, os que comem o dinheiro do rico, ele não está falando da família, ele está falando dos bajuladores. Então
Então o homem se torna rico e ele se cerca de novos amigos. E ele tem que ficar fretando avião para levar os amigos onde ele está, porque ele se sente muito bem de ter o seu ego inflado pelo sorriso daqueles que na verdade não amam, apenas estão ali por interesse. Salomão disse, isso é uma grande vaidade. Você ter que assistir bajuladores consumindo aquilo que você construiu com todo o esforço. E ainda tem um leão, né, que dá a mordida maior, né? Vocês sabem disso. Verso 12, ele acrescenta mais um mal. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Um outro mal do rico, o rico não descansa, o rico não dorme bem. Ele faz o contraste aqui entre o pobre. Imagina aquele homem que trabalha na roça, passou o dia todo com a enxada na mão, chega em casa, bate um prato daquele tamanho do pastor Rubens e depois ele vai e dorme tranquilo. E o rico está lá preocupado, mas e se der uma queda na bolsa? E se aconteceu? E se o país der um problema, um colapso financeiro? Ele não tem paz, ele não tem tranquilidade, ele vive preocupado. Esse descontentamento rouba dele o sono. Tem mais aqui, olha, verso 13 e 14, que ele diz: grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que os donos guardam para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Aqui, irmãos, ele está falando de riquezas para o próprio dano. Ele está falando assim, do dinheiro que adoece. O que ele quer dizer com isso? Foi daqui que eu tirei o tema da meditação. É o medo de perder tudo. O medo de perder tudo tira a sua paz e tira a sua saúde. Ele tem medo de repente que tudo seja... Lembra que nessa época que a riqueza não era colocada em banco, a riqueza era medida em termos de terra, em termos de metais, em termos de animais, em termos de mercadorias. Então era muito fácil haver uma invasão, era muito fácil chegar um exército e tomar tudo aquilo que pertencia aos outros. Então ele fala que essa angústia roubava da pessoa o seu descanso. Ele tinha medo de perder os seus bens e deixar a sua família míngua, sem sono, e isso impedia ele de desfrutar os bens. Que situação terrível. No verso 15, uma das maiores obviedades, a gente tem até um ditado parecido com o que ele fala aqui: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Então ele está falando, você não vai poder levar o seu dinheiro. Novamente ele está indiretamente trazendo o tema da morte, dizendo, a morte ela nivela todo mundo por baixo. A morte coloca todo mundo de mãos vazias. Ninguém chega para encontrar a morte com riquezas na mão. Todos chegam do mesmo jeito que nasceram, sem nada. No verso 16 ele continua, também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Irmãos, é quase como que ele estivesse dizendo aqui que o dinheiro não resolve o seu maior problema. Você vai morrer. Você não tem como chegar lá e subornar a morte, tentando comprar com todo o seu dinheiro mais um minuto de existência. E ele diz, isso é vaidade. No verso 17 ele acrescenta, nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e com indignação. Veja, irmãos, que ele está falando que essa pessoa que viveu debaixo do sol, acumulando riquezas, mas numa profunda incerteza, numa profunda insegurança, com medo de ser roubado, sem dormir direito, sendo tomado o seu dinheiro por bajuladores. Essa insegurança toda faz com que a sua vida seja uma vida de trevas. Trevas. Ele não tem paz, ele não tem nenhum tipo de tranquilidade.
No final das contas, irmão, Salomão está dizendo que o dinheiro é um peso que nos impede de ir em direção ao Senhor. Alguns anos atrás eu li a história de um boxeador norte-americano. Ele era um desses boxeadores amadores. E ele conseguiu uma luta em um país do Oriente. E ele foi lá como um azarão. E ele ganhou esse torneio. E o presente foi voltar com um baúzinho de ouro. E ele, no retorno para a América, o navio naufragou. E ele teve que tomar a decisão. E aí eu solto o meu baú, ou eu coloco o baú aqui debaixo do braço e com os meus músculos de boxeador tento nadar até encontrar um porto seguro. E esse homem, ele morreu. Ele morreu porque ele foi incapaz de soltar o seu baú. Eu acho que no Novo Testamento, o mais próximo que a gente tem disso é a história do jovem rico. O jovem rico era um jovem fascinante. O texto sagrado diz que o Senhor Jesus, assim que bateu o olho nele, o amou. Incrível isso. Só que o jovem rico amava muito o seu dinheiro. E teve uma hora que Jesus meio que falou para ele assim: olha, deixa o seu baú afundar e me toma como sendo seu tesouro. Recebe a mim mesmo como tesouro da sua vida. E ele preferiu o contrário. Ele preferiu se afogar na sua própria riqueza. Nós precisamos, irmãos, olhar para essas palavras de Salomão, olhar para exemplos como o do jovem rico e enxergar a nossa própria tolice. Porque nós também, por vezes, estamos agarrados ao nosso próprio baú. O dinheiro, irmãos, fora do Senhor, ele é um ídolo que vai lhe matar. Ele é um ídolo que vai tirar a sua paz. É um ídolo que não vai deixar você dormir. É um ídolo que vai cercar você de bajuladores. É um ídolo que vai fazer com que a sua existência nesse mundo seja um momento de trevas. Ídolo é assim. Ídolo drena, ídolo não tem acordo, ídolo não tem meio termo. Ou você mata o ídolo, ou o ídolo estrangula você. O ídolo vai desgastar o seu coração, desfigurar sua alma. O ídolo vai destruir os seus relacionamentos e você vai terminar sua vida desnutrido espiritualmente. Sabe qual é a coisa mais intrigante a respeito da idolatria ao dinheiro? É que o amor ao dinheiro te impede de desfrutar do dinheiro. Esse é o aspecto mais absurdo dessa questão. Você ama tanto aquilo que você não consegue desfrutar. Ele é um servo excelente, mas ele é um senhor cruel e escravizador. E nós precisamos, irmãos, de todo o coração acolher esse ensino. Nós precisamos internalizar isso. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Os nossos filhos estão crescendo em uma sociedade de mercado em que as pessoas têm o seu valor medido a partir daquilo que elas produzem. E nós precisamos tanto aprender como ensinar a eles. Idolatria ao dinheiro produz dor, insatisfação, uma fome que jamais acaba. Dias de trevas. Do verso 18 ao 20, o Salomão apresenta a solução para a idolatria ao dinheiro. Ele diz assim no verso 18: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Salomão apresenta o caminho para você vencer a idolatria ao dinheiro. Ele diz que o caminho é você ter contentamento.
O caminho é você receber a condição de vida que Deus lhe deu como sendo a porção que o Senhor preparou para você. Essa é a minha porção. Ele acrescenta, você receber isso como um dom de Deus, você receber como graça, é você olhar para a renda, para a condição, para o carro que você tem hoje e você dizer, eu não merecia isso aqui, eu não merecia nem um carro, eu merecia uma bicicletinha no inferno, puxada por demônios, eu merecia isso. Salomão diz que a saída para você matar o ídolo é você receber como dom de Deus, como um presente do Senhor, a condição que Ele te deu, e você se alegrar nisso. O apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele acrescenta mais algumas coisas que eu acho importante nomear aqui para os irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, eu sei que é um texto bem conhecido, mas eu quero apenas dar ênfase aqui a alguns pontos que são importantes nessa realidade de como lidar com o ídolo do dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. Ele diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Qual é o primeiro conselho aqui do apóstolo Paulo para você matar o ídolo do dinheiro? O conselho, irmãos, em palavras simples é esse: não queira ser rico. Entenda bem essa distinção. Ser rico não é pecado, mas desejar ser rico é pecado. É o que ele está dizendo. Os que querem ficar ricos. Então, se você cultiva no seu coração essa expectativa, esse desejo, esse anseio, eu quero ser rico, eu quero crescer, eu quero ter mais, eu quero ter muito. Ele diz, se você tem isso, se você cultiva isso, você está cercado pela tentação, você está caído numa armadilha, desejos terríveis irão brotar dentro do seu coração e você será afogado na perdição. Então esse é o primeiro conselho. Não queira ser rico. Então, se você tem um desejo, se arrependa hoje dele. Peça perdão ao Senhor. Peça para Ele sondar o seu coração. E de hoje em diante você acolher a porção que Deus te deu. Você pode continuar trabalhando, se esforçando. Se Deus quiser te abençoar e fazer de você um milionário, Ele vai fazer. Mas você não pode ter o desejo no coração. Verso 10. Ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, qual é o conselho que está embutido aqui nessa observação de Paulo? É, não ame o dinheiro. Não ame, é o amor a ele, não é o dinheiro que é a raiz, né? Ele diz aqui, é o amor ao dinheiro. E ele diz que esse amor, ele mata a sua fé em Deus. Esse amor te afasta daquele que é a vida. Então, quando ele diz aqui que o amor ao dinheiro faz você se desviar da fé, é porque simplesmente o amor ao dinheiro se torna o seu ídolo e não tem mais espaço para o Senhor. E você vai viver uma vida atormentada. Parece que até ele leu Salomão aqui, vivendo em trevas. No verso 17, ele tem mais um conselho. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, o conselho aqui, irmãos, é confiar em Deus. É entender que riqueza vem de Deus. Deus é o próprio tesouro. Deus é o ser pelo qual nós estamos tentando ganhar. Nós estamos lutando por Ele, para a glória dEle.
E no verso 18, talvez um dos conselhos mais difíceis, ele diz: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Sabe como é que você mata Mamon? Sabe como que você mata o ídolo do dinheiro? Doando dinheiro, dando dinheiro, entregando, ajudando pessoas. Dar dinheiro é uma estratégia e uma forma de você provar para si mesmo que você não é governado por ele. Sabe aquela dorzinha, não sei se você já sentiu alguma vez, talvez vocês nunca sentiram, que vocês são mais santos do que eu, mas sabe aquela dorzinha que às vezes você tem quando enfia a mão no bolso, você está tirando aquele dinheiro para entregar para alguém ou para alguma coisa, e você pensando: eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo com esse dinheiro, ou vai faltar para fazer isso aqui. Sabe essa dorzinha que às vezes você sente na hora de entregar o dízimo na igreja? Você precisa dessa dorzinha. Essa dorzinha é o Mamon sendo pendurado na cruz da generosidade. Você está matando Mamon. E isso, irmãos, é uma bênção de Deus. E se você tomar esse conselho da palavra de Deus como o direcionamento para a sua vida, você vai ter muitos benefícios. Primeiro é que essa fome que nunca se acaba, conforme Salomão diz, ela vai ser substituída por uma saciedade em Deus. Com pouco, com muito, você vai ser grato, você vai ser tranquilo, você não vai viver em trevas, você não vai viver doente na sua alma. Você vai dormir melhor, você sabe que o controle do seu futuro está na mão do Senhor, que as instabilidades do governo e do nosso país só vão te afetar se o Senhor permitir. Lembra o que aconteceu lá com Israel na época que eles estavam no Egito? Enquanto as pragas estavam caindo lá no meio do Egito, o povo de Israel estava numa boa lá na cidade de Gósen. E Deus é todo poderoso para fazer assim com o seu povo. E com essa mentalidade, os seus dias vão fluir melhor, você terá uma tranquilidade dentro do seu coração, e isso, meus irmãos, é uma experiência libertadora. Já pensou você poder dizer de todo o coração, que nem o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? É libertador, irmãos, podermos afirmar isso de todo o coração. Então observe esse conselho da palavra de Deus e tome isso para você. E eu quero terminar com duas palavras, tá? Para a gente fazer aqui as amarrações finais. Primeiro está em Salmo 19. Vamos até lá, por favor. Salmo 19. Verso 10. O Salmo 19 é um tributo à Sagrada Escritura. E falando da palavra de Deus, Davi diz o seguinte no verso 10: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A partir desse versículo, irmãos, eu queria lembrar que a Sagrada Escritura chama a gente a redefinir o que é tesouro. É interessante isso, porque a Bíblia não condena a ambição. Eu quero ser muito cuidadoso aqui para não ser mal compreendido. A Bíblia não condena a ambição. A Bíblia, na verdade, condena as nossas ambições porque elas são muito rasteiras. Existe uma boa ambição, existe uma ambição superior, existe uma ambição que glorifica o Senhor. É essa, a de você definir a palavra de Deus como sendo seu tesouro. Então aqui eu não estou chamando você a abandonar a riqueza. Na verdade, o desejo de ser rico, eu estou chamando você a redefinir o que é riqueza.
Riqueza é ter a palavra de Deus nas mãos. É poder ouvir a voz de Deus através da Sagrada Escritura. Você acredita nisso? Se tivesse aqui do seu lado a Mega Sena da virada, 300 milhões, e do outro lado uma vida bem modesta, mas com a palavra de Deus, o que é que você escolheria? É uma escolha radical. Lembra que Moisés teve que fazer essa escolha? O texto sagrado lá diz que ele repudiou todos os tesouros do Egito, e não era pouca coisa, viu? Não era pouca coisa. O fato, irmãos, é que nós substituímos a palavra de Deus por qualquer coisa. Surge a mínima oportunidade de você ganhar um pouquinho mais, só que você vai ter que sacrificar o seu momento de leitura, sua comunhão com Deus, em alguns casos até a ida aos cultos. E os crentes não hesitam em abraçar isso. Você precisa redefinir o que é valor. Você não entendeu o que é precioso. Você não entendeu ainda o que é riqueza. Riqueza é ter a palavra de Deus em mãos. Riqueza é você poder ir domingo ao culto da sua igreja e ouvir o evangelho ser pregado. Você precisa disso. É através da palavra de Deus que nós somos colocados diante do espelho, que os ídolos do nosso coração são colocados para fora e são destronados. Se não for assim, você vai afundar. Você logo logo vai para a ruína com esse baúzinho que você tanto idolatra. Então redefina a sua riqueza. Jesus ele não disse para você abandonar a riqueza. Jesus disse para você juntar tesouros no céu. Jesus chamou para você mudar o seu conceito de riqueza. Eu quero terminar com uma pintura. Eu tenho uma imagem que eu trouxe aqui para vocês. Essa imagem ela é chamada de O Banqueiro e Sua Mulher. Ela é de um homem chamado Quentin Metzys, de 1514. Essa obra está lá no Museu do Louvre. Não sei se dá para vocês verem tão bem, mas essa imagem ela está no contexto da cidade da Antuérpia, que estava vivendo uma escalada de prosperidade, e as pessoas, à medida que a riqueza ia se acumulando, elas iam se tornando mais secularizadas, mais mundanas e se esquecendo de Deus. E o autor ele retratou um banqueiro contando dinheiro, e ao lado está a sua mulher. A sua mulher tem a Bíblia aberta nas mãos, mas ela não lê a Bíblia, ela só consegue olhar para o dinheiro. E esse, irmãos, é o retrato da nossa sociedade, é o retrato da vida de muitos cristãos. Tem a Bíblia em casa, às vezes até estão com a Bíblia aberta, mas eles não conseguem enxergar na Escritura o tesouro que ela é. Só conseguem vislumbrar os tesouros desse mundo. Tem um detalhe fundamental para compreender essa obra. Eu não sei se vocês conseguem observar, mas do lado da Bíblia tem um espelho. E no espelho tem um reflexo. Na segunda imagem, eu aproximei do espelho, está lá. No espelho vocês, do lado direito de vocês, tem o autor da pintura. Ele representou a si mesmo. Ele colocou o reflexo dele nesse espelho e colocou a janela com uma cruz. E ele está tentando demonstrar com essa imagem que a riqueza não está nas moedas, a riqueza está na cruz. O reflexo está lá, mas ninguém está vendo. Então, tendo isso em mente, irmãos, vamos ler juntos 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8, com esse texto nós vamos encerrar. Segunda Coríntios capítulo 8, verso 9, diz: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos.
Irmãos, esse é o grande convite que a fé em Deus nos chama a fazer. Se você compreende de todo o seu coração o que Cristo fez, quando o texto sagrado aqui diz que Ele sendo rico, você entende as riquezas que o Senhor Jesus Cristo tinha nas suas mãos. Ele tinha riquezas de glória, Ele tinha riquezas de poder, Ele tinha riquezas de onisciência, de onipresença, de onipotência. Ele tinha o louvor dos anjos, Ele tinha todas as manifestações de beleza, de alegria, de comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Quando você entende que Jesus Cristo era um ser tremendamente rico, mas que Ele se fez pobre, isto é, Ele abandonou tudo, Ele deixou o uso dos seus atributos, Ele deixou o louvor dos anjos, Ele se tornou um homem miserável do ponto de vista humano nesse mundo, chegando ao ponto de dizer que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, sendo conduzido numa vida de muito sofrimento, passando fome, sofrendo tentações, pendurado em uma cruz, morto como se fosse um maldito. Quando você compreende que Jesus Cristo se fez pobre para que você se torne rico, o ídolo do dinheiro é morto dentro de você. Você não vai viver mais com o desejo de ser rico. Sabe por quê? Porque você já é rico. O apóstolo Paulo falou isso com os coríntios uma vez. Vocês estão brigando aí por coisas, mas tudo é vosso. Tudo que Cristo comprou pertence a vocês. O novo céus e a nova terra, tudo pertence a vocês. Riquezas de vida eterna, de salvação, de justificação, de relacionamento com Deus. Se você entender bem esse texto aqui, você vai compreender que dinheiro é secundário. Você precisa de Jesus. É nele que está a verdadeira riqueza. Cada dia que você está andando com Ele é um passo na eternidade, é um momento de vida. E meus irmãos, é hora de nós afirmarmos isso de todo o nosso coração. É hora de uma vez por todas, no poder do Espírito Santo, com a palavra de Deus em mãos, nós assumirmos Jesus Cristo como sendo o nosso tesouro. Nós não podemos mais viver com essa mentalidade, servindo a Deus e ao mesmo tempo guardando mamão escondido debaixo da nossa tenda. Nós não podemos mais viver assim. Nós temos que acolher Jesus como nosso tesouro. Essa briga por riqueza já tem causado muito dano para o povo de Deus. A riqueza é uma serva. Ela não é senhor na nossa vida. Nós somos de Deus, irmãos. Nós somos de uma nova humanidade. Nós somos da humanidade do futuro. E nós estamos numa peregrinação. E nós não podemos viajar pesados, com muitos apetrechos debaixo do braço. Então hoje se arrependa. Olhe para o Senhor Jesus e diga: Senhor, eu recebo o Senhor como meu tesouro. Em Ti estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. E nessa hora você vai descobrir o que é riqueza. E você vai descobrir que já é rico em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, nessa manhã. E encha o nosso coração de alegria e desejo de conhecê-lo e experimentá-lo como sendo o nosso tesouro. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por esse momento que o Senhor nos prepara de poder meditar na Sagrada Escritura e sermos confrontados com o fato de que nós guardamos ídolos no nosso coração, que temos colocado mamão debaixo da nossa tenda. E isso tem prejudicado a nossa vida cristã, os nossos relacionamentos, tem entristecido o Teu Santo Espírito, dificultado o avanço do Teu reino e nos produzindo uma vida insaciável. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós rogamos por uma transformação profunda de mente. Nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos capacite a abraçar Jesus como nosso tesouro. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém.
riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar do seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. No mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. A fé que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só viver de um modo que me dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Amém. Eu acho que temos 5 minutos de intervalo. Então teremos 5 minutos de intervalo para nos prepararmos. E somente aqueles que foram enviados como representantes da igreja